Meus amigos e amigas do Facebook, hoje, terça-feira, 28 de janeiro, estamos começando mais uma live. Vamos dar uma organizada aqui nas coisas para que a gente possa começar a nossa live neste momento, né? Repito aqui, hoje é dia 28 de janeiro de 2020 e nós estamos entrando aqui para mais uma live, podermos compartilhar alguns temas com os companheiros e com as companheiras. Vamos aqui organizar a nossa live nesse momento. Hoje nós queremos falar sobre políticas públicas. Políticas públicas. Vamos saber o que é política pública e saber também como a sociedade pode participar e como deve participar para que tenha acesso às ações, aos programas governamentais, né? Então hoje a gente vai trabalhar essas ideias. Quero já cumprimentar aqui a Dora Germano, que está desejando uma boa tarde para você, companheira Dora. Muito bem. Primeiro do que tudo, eu quero já agradecer a todos que estão entrando nesse momento em sintonia conosco, para que a gente possa tratar alguns temas que eu considero temas relevantes, não é? Temas relevantes. Mas, primeiro do que tudo, o que é política pública? O que é que significa política pública? Eu preparei aqui um texto e eu gostaria de compartilhar com todos vocês que estão nos assistindo, né? Quando se pergunta o que são políticas públicas, a gente pode dizer são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado, não é? Programas e ações que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal. Então, são ações, quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala de ações, de programas que vêm beneficiar toda a população. A Dora Germano, né, está aqui interagindo conosco e ela diz: manda um beijo para minha mãe. Manda um beijo para minha mãe, Maria de Jorge. Então, um beijo para você, Maria de Jorge. E para todos da família Germano que estão nos acompanhando agora. Então, o que são políticas públicas? São ações e programas que são desenvolvidos, não é, pelo governo, e entenda-se governo federal, governo estadual, governo municipal, em benefício da coletividade. E são medidas, esses programas, né, essas ações, são medidas e programas pelos governos dedicados para garantir o bem-estar da população. Observe, para garantir o bem-estar da população. Então, as políticas públicas são ações e programas governamentais que vêm ao encontro da população para quê? Para garantir, certos direitos, para garantir o bem-estar de toda a população. Isso aí tem que ficar bem claro o que é política pública. Essa questão é muito séria, a gente precisa entender isso, né? Então, essas políticas, quem cria essas políticas, né? Essas políticas são criadas pelo Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, não é? São esses poderes que criam essas políticas públicas para resolver a situação, certo? Uma realidade que vive toda uma população. E é exatamente a partir dessa discussão que eu quero aqui, não é, começar a tratar essa questão com você, companheiro, companheira. Quero aqui também cumprimentar o Edson Silva, que diz boa tarde, parabéns. Boa tarde para você também, Edson. Muito obrigado por estar aqui na audiência dessa nossa live, trocando ideias com Oséias, né? Mas essas políticas públicas são ações e programas
do governo que vem beneficiar, que vem garantir direitos, tá certo, para toda uma coletividade. Aqui em Sairé, eu lembro muito bem que não faz tanto tempo, nós não tínhamos cisternas na zona rural para armazenar água. Nós tínhamos toda uma população que lutava, que brigava, que reclamava que faltava água. Nós estamos no município de Sairé, que faz parte do semiárido, não é? E esse semiárido aqui, uma parte de Sairé ficava totalmente sem água. E no passado, os carros-pipas, até que levavam água para certas propriedades, colocavam água no barreiro, colocava água em locais que, na verdade, não dava para armazenar, não dava para sustentar essa água. A água ia embora. E nós passamos a trabalhar aqui em Sairé, nos reunindo com a coletividade, e a gente buscava, nessa coletividade, sempre fazer uma reflexão da necessidade de buscar um programa governamental para construir cisternas. E nós assim o fizemos. E o que é que aconteceu? Nós tivemos um programa que foi desenvolvido aqui no nosso município e construímos mais de 1000 cisternas. Então, água para toda a coletividade. Então, isso foi muito bom e a gente fica muito feliz de poder fazer essa avaliação como uma coisa muito positiva. A gente buscou da própria população, a gente buscou discutir com as comunidades rurais, as mais distantes ou as mais próximas, e a gente conseguiu mais de 1000 cisternas para o município de Sairé. Coisa boa, fantástica, maravilhoso isso. Por que foi maravilhoso? Porque a gente conseguiu mudar a vida de muitas pessoas. E as pessoas participaram da construção dessa política. Foi uma política pública a nível de Nordeste, mas aqui em Sairé as pessoas participavam, nas reuniões de GRH, fizemos cursos para ensinar como é que as pessoas poderiam trabalhar, como poderiam conviver com essa cisterna e como deveria fazer para ter água boa, água de excelente qualidade. Então, isso foi um sucesso. E é por isso que eu fico muito feliz de fazer esse registro, porque a participação de todos faz com que uma política pública seja construída e ela realmente dê as respostas que nós esperamos. Então isso é fantástico, fantástico. Quero aqui também fazer uma saudação à minha esposa que está nos assistindo, a Laila, a Brena, que são minhas filhas, e a todos vocês de Sairé e também os de fora de Sairé, que estão conosco. Eu quero muito agradecer por estarem aqui participando da nossa live nesse dia 28. Hoje, terça-feira, 28 de janeiro de 2020, onde estamos falando da importância das políticas públicas. Então, a política pública são essas ações, esses programas que vêm para beneficiar toda uma coletividade. Agora, o mais importante disso tudo, meu amigo, minha amiga, é que quando essa política pública ela é apenas criada, instituída lá no âmbito do governo, que vem de cima para baixo, ela realmente não consegue alcançar os objetivos propostos com 100%, com perfeição. Porque se a população não participar, se as pessoas não estiverem juntas, contribuindo, colaborando, as coisas não acontecem. E é nesse sentido que eu quero chamar a atenção de você, meu querido amigo, minha querida amiga que está nos assistindo agora. A sua participação é extremamente importante nessa discussão. Aproveite, pode fazer perguntas neste momento. Estou aqui ao vivo, Quero aqui mandar um beijo para a Laila, que está agora nos acompanhando. Você pode mandar sua pergunta, fazer sua pergunta, que eu quero responder, caso você sinta essa necessidade, sobre a importância do empoderamento das pessoas, dos diversos conhecimentos, para construir essas políticas públicas. Então, eu falei que nós mudamos a vida do homem do campo,
construindo cisternas. Mas as políticas públicas, elas se dão no campo da saúde, no campo da educação, no campo do meio ambiente, no campo da segurança. Em todas as áreas, nós precisamos de ações governamentais, de programas governamentais que venham atender os anseios da população, não é? Como a habitação. A habitação é uma política pública. A gente precisa trabalhar a questão da habitação. A gente sabe que o Brasil passa por um momento, de certa forma, conturbado, porque houve uma diminuição dos recursos para o Minha Casa Minha Vida, e isso fez com que diminuísse o número de casas construídas para as famílias de baixa renda. Isso é fato, não é? Isso é fato, a gente escuta isso tudo na imprensa, mas a gente precisa pensar isso a nível de município. Não é? Qual é o nosso programa que a gente pode desenvolver? Que ações governamentais precisamos ter para observar essas pessoas, para dar um apoio a essas pessoas que pagam aluguel, mas que não têm emprego fixo, que são pessoas diaristas, não é? Não são pessoas que trabalham na diária, uma diária é R$50, e muitas vezes não passa a semana toda trabalhando, trabalha 2, 3 dias por semana. E pessoas que vivem pagando o aluguel e já não tem condição de pagar o aluguel. Imagina, pouco recurso, aí você tem o aluguel para pagar, conta de água, de luz, vem o botijão, vem as compras do sustento, a sua feira. Então a gente percebe que o valor é muito pequeno. Então a gente precisa aqui em Sairé pensar uma política pública que venha beneficiar essa classe, essas pessoas, os mais sofridos. E aí essa política pública, ela sendo efetivada, vai melhorar a vida do cidadão, a vida da cidadã. Não é? Então, isso é uma política pública que a gente precisa pensar aqui em Sairé. Não é? Então, observe, políticas públicas são ações e programas governamentais, mas essas ações e esses programas governamentais, se não forem discutidos com a coletividade, se não tiver a participação da comunidade para colocar propostas, né? Para colocar propostas, para colocar também os seus interesses, né? Quais são os interesses dessa categoria, né, ou desse grupo. Então se a gente não escuta a população, a gente não consegue avançar, por mais que a gente queira, por mais que a gente esteja bem intencionado. Se a gente não escuta, se as pessoas não participam, logo nós não vamos ter um programa que venha contemplar os interesses de todos, né, porque essa construção é coletiva. O Edson Silva diz: gostaria que nossa cidade tivesse mais política pública para os nossos idosos. Então, eu falei da política pública, por exemplo, da habitação, não é? Mas vamos para o campo dos idosos. Nós temos em Sairé uma população idosa crescente. População idosa crescente, isso é ótimo. Isso quer dizer que o município precisa ter um olhar especial para a terceira idade. E esse olhar especial para a terceira idade é no sentido não somente de acolher, não é, para passar uma parte do dia, não somente para desenvolver alguma atividade, mas como é que inserir os idosos na educação, como desenvolver políticas na área da saúde que vá exatamente ajudar, contribuir para com os idosos. Olha, isso é uma discussão a nível nacional e ela é uma discussão muito boa, porque a gente vai aprendendo, não é, quando a gente passa a tratar, a refletir sobre esses temas. Não é? Zé, mas são temas que talvez a gente não tenha muita facilidade, porque se falta recursos e tudo mais. Bom, vai sempre faltar recurso. Nós nunca vamos ter uma situação de recursos realmente, assim, recursos abundantes. Nós não vamos ter. A gente sabe das dificuldades, das nossas limitações, mas a gente precisa investir mais para que tenhamos políticas públicas para a terceira idade. E tudo isso vai promover saúde, vai promover transformação de vida. Por que transformação de vida? Porque a gente vai possibilitar uma melhor qualidade de vida. E é de qualidade de vida que nós
precisamos. Então, concordo com você, Edson, quando fala precisamos investir mais nas políticas públicas que venham beneficiar os idosos. Mas a participação dos idosos a partir do Conselho Municipal do Idoso é extremamente importante. Por isso que eu apresentei na Câmara um projeto de lei que foi aprovado para criar o Conselho Municipal do Idoso. Porque é no Conselho Municipal que os idosos podem se reunir, que a sociedade civil representada nesse conselho pode estar discutindo várias propostas, vários temas, vários projetos para beneficiar a terceira idade. Então, quando eu vejo o Conselho Municipal do Idoso funcionando, quando os idosos estão participando dessas discussões, logo nós temos a certeza de que bons pensamentos, boas propostas, bons projetos vão surgindo. E esses bons projetos, quando colocados em prática, vai impactar na vida de cada pessoa, não é, que está naquela faixa etária que será o beneficiado diretamente. Quero aqui cumprimentar a companheira Lourdes Nogueira, que também está nos acompanhando, ela desejando uma boa tarde. Boa tarde para você também, companheira Lourdes Nogueira, não é? Lá do sítio Tabocas, coisa boa, né? Então, meus prezados companheiros e companheiras, é com essa discussão que a gente vai crescendo. E eu fico provocando aqui nesse Trocando Ideias com a Zés. Hoje eu quis trazer para a gente aqui essa reflexão sobre políticas públicas. Né? Políticas públicas, a gente já viu, já falei sobre habitação, a questão dos idosos, tudo isso é muito importante, não é? O professor Roberto Corrêa também já está participando, quero até agradecê-lo já, né, pela sua participação aqui, diz assim: olá, grande vereador sairense Osés Caetano da Silva, tenho acompanhado sua luta para fazer acesso ao centro de Sairé através da BR-232. Como tenho falado sempre, é fundamental a construção do retorno à altura do Distrito de Insurreição. Tenha certeza, vamos ver aqui, tenha certeza, continua aqui o professor, né, Roberto Corrêa, falando para a gente, tenha certeza de que muitos, tá perdido, estou perdido aqui no texto, é um texto grande, viu? Muito bem, diz aqui o seguinte, tenha certeza de que muitos moradores de Insurreição e do sítio Cruzeiro do Oeste estariam prontos para colaborar com a mão de obra gratuita. Eu mesmo me proponho a colocar 3 trabalhadores meus à disposição das obras. Sugiro que crie uma comissão para irmos até o Palácio do Governo falar com o governador Paulo Câmara, para ele dar o seu aval à construção do retorno da BR-232 na entrada do Distrito de Insurreição. Pode ficar convicto, ilustre vereador, que a partir daí a construção do acesso pavimentado ao centro de Sairé torna-se uma grande realidade. Sua ideia é realmente magnífica. Proponho desde já que a estrada passe a se chamar vereador Osés Caetano da Silva. E estamos à disposição para ajudar no que for possível. Um grande abraço. Muito obrigado aqui ao professor Roberto Corrêa pelas suas palavras elogiosas, né? Também quero cumprimentar a Josilene Pedrosa. Ela diz, boa tarde. Quanto tempo? Muito bem, companheira Josilene Pedrosa. Voltou, né? Voltamos aqui a trabalhar essa nossa live, né? Coisa boa. Então, eu quero aqui dizer, voltando aqui o nosso assunto sobre as políticas públicas, já falamos sobre habitação, a questão dos idosos, em todas as áreas. A política pública é interessante. E a Josilene Pedrosa participa do debate aqui. Ela diz, as políticas públicas no Brasil teve grande queda nesses últimos tempos. Precisamos urgente retomar estas questões. Concordo inteiramente. Né? Concordo inteiramente com essa companheira Josilene Pedrosa, quando fala da necessidade de a gente começar, ou melhor, da gente voltar a discutir com mais profundidade essas questões que diz respeito às políticas públicas, para que os avanços que nós alcançamos nesses últimos tempos, a gente não venha
a perder nessa velocidade, né? Então, é preciso ter esse olhar, porque eu acredito que os problemas são gigantescos, não é? Os problemas a nível de município, problemas a nível de estado, a nível nacional, os problemas são inúmeros. Mas quando a gente coloca a população para estar junto, né, a população para estar discutindo, dialogando, a gente consegue alcançar êxito, não é? As dificuldades, elas tendem a diminuir, porque a gente vai se empoderando de mais conhecimento e também se empoderando de muita força, de muita energia, energia que vem do povo, que faz com que a gente possa buscar lutar com mais veemência, com mais intensidade, para que a gente consiga realmente dar as respostas, ou seja, buscar situações que venham favorecer a toda uma coletividade. Então, a questão das políticas públicas são questões muito importantes e é necessário a gente ter todo um olhar especial. Eu sei que tem pessoas que dizem assim, não é? Eu quero estar discutindo esse negócio nada, eu não quero estar preocupado com isso, tem coisa mais importante para fazer, essa conversa comprida, isso não tem futuro, não é? Só que não é assim, tem futuro sim. É muito importante nós estarmos discutindo essas questões. Por simples que seja um questionamento, mas ele é extremamente importante e fundamental para o debate, gente. Tudo que a gente tem desenvolvido pelos governos, essas ações, esses programas, tudo isso não cai do céu, tudo isso é fruto de uma luta de tantos companheiros e companheiras que derramaram tanto suor, não é? Pessoas que derramaram até o próprio sangue para fazer com que nós tivéssemos direitos hoje, que há um tempo atrás esses direitos não existiam. Esses direitos não existiam. Então, a questão da necessidade da política pública é fundamental, e fundamental é a participação de cada cidadão, de cada cidadã na construção dessas políticas públicas, né? Esses conselhos municipais que existem, eles são extremamente importantes. Muitas vezes, né, alguém pode até não valorizar o conselho, pode achar que essa história de conselho municipal não vale nada. Bom, o conselho municipal é um espaço onde a sociedade pode estar levando os seus clamores. O Conselho Municipal é um espaço onde toda a coletividade tem acolhido as suas propostas. Se a gente não tem esse espaço, logo a gente vai ter menos ouvido, né? Ou seja, nós vamos ter vamos ser menos ouvidos pelas instâncias governamentais. Então nós temos vários espaços que a gente não pode perder isso, né? E isso faz com que a política pública se construa, não é? A política, eu quero dizer, a política, ela não vem de cima para baixo, porque ela vindo de cima para baixo, ela não alcança todo mundo, ela precisa ser construída com a participação popular para a gente ter êxito. Por que tivemos êxito na construção de cisternas? Porque a população foi discutir com as instâncias governamentais a necessidade de um projeto de desenvolvimento, um projeto para levar água, para armazenar água, aproveitando a água da chuva. Então foi um grande avanço. Era para se fazer 1 milhão de cisternas no Nordeste, foram feitas muito mais do que 1 milhão. Só mais de 1.000 cisternas foram feitas em Sairé. Então isso aqui é importante. E assim essa política pública é importante para a habitação, já expliquei por quê. No campo da saúde, quantas pessoas não estão aí, não é, dizendo, felizes da vida, que tiveram com seus problemas tratados, estão sendo vacinados. Mas veja, hoje, no passado, gente, quantas pessoas não tinham direito a serem vacinados? Quantas pessoas não tinham direito a um tratamento? Era muita gente. Muita gente. Hoje tem pessoas assim, eu não gosto de médico. Eu não gosto de ir para o médico. É normal isso. É normal pessoas dizerem isso, né? Eu não gosto de ir para o médico. Mas existe o médico. Existe o médico. Agora, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás,
há 50 anos atrás, não tinha um médico. Não tinha um médico. Imagina a dificuldade que era. Imagina a dificuldade, os partos eram feitos pelas mãos das parteiras. Aqui em Sairé, várias pessoas se destacaram como parteiras. Observem. Então nós tivemos avanços e avanços e avanços. E esses avanços foram possíveis por quê? Porque a população começou a cobrar, a população começou a participar, a população começou a fazer com que a sua voz fosse ouvida. E aí, a partir do momento que essa voz passa a ser ouvida, as ações passaram a ser feitas. Programas foram constituídos ou construídos, e isso é uma política pública. Agora, se a sociedade cruzar os braços, se a população cruzar os braços, não terá acesso a nenhuma política pública, não vai melhorar a sua vida. Para os jovens, gente, quando eu fazia década de 1990, muitos jovens que estão até me assistindo aí não tinham nem nascido. Na década de 1990, quando eu fiz o meu primeiro curso superior, primeiro que não tinha o transporte escolar, era uma dificuldade, não é? Era uma dificuldade. Outra coisa, não existia ProUni, não existia um monte de coisas para financiar a educação. O que existia na época era um chamado crédito educativo, hoje é FIES. Era a única coisa que existia. Quer dizer, você não tinha incentivo para estudar no curso superior, eram poucos os cursos superiores que existiam aqui no interior, pouquíssimo, gente. Olha, aqui em Caruaru só existiam duas faculdades, a FAFICA, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que eu com muita alegria fiz o curso de Ciências Sociais da instituição de 92 a 95, e existia a Faculdade de Direito e Faculdade de Odontologia, num prédio só. Era a Faculdade de Direito de Caruaru e a Faculdade de Odontologia. Quer dizer, naquela época, as duas faculdades. Quando você observa hoje você tem na cidade de Caruaru, que está aqui pertinho de Sairé, a 45 quilômetros, você tem um polo importante, tá certo, educacional, com várias faculdades, várias universidades. Então, o jovem hoje tem direito de ser um advogado, de ser um médico, de ser um psicólogo, enfim, ser um cientista, ser um professor. Bom, tudo isso que nós temos hoje foi preciso tanta luta de tantos jovens, de tantas pessoas, gente. Não pense que o curso superior, a interiorização do curso superior, assim, a proliferação, digamos, vamos utilizar essa palavra, dos cursos superiores, não pense que isso foi uma coisa que caiu do céu, não. Isso foi uma luta de décadas, de homens e mulheres abnegados, de jovens estudantes, que nos grêmios estudantis, nos diretórios acadêmicos, discutia a necessidade de se ter mais cursos superiores nas cidades do interior, para oportunizar o jovem a ter acesso à universidade, principalmente à universidade pública. Eu sou de uma época que só existia a Universidade Federal em Recife. Hoje nós temos Universidade Federal em vários polos do interior de Pernambuco. E não só a Universidade Federal, Universidade Federal Rural, a Universidade de Pernambuco e tantas outras. Então isso é extremamente importante, esse registro. Então quando a juventude hoje tem acesso à escola, né, tem acesso ao curso superior, isso é uma política pública, foi construída. Então, observe que a participação da sociedade é extremamente importante na construção de políticas que vão criar ações e programas governamentais para ajudar a toda a coletividade. Quero aqui registrar também a participação do nosso amigo Gilmar Serafim Paiva. Ele diz assim: boa tarde, amigo Oséias. As políticas públicas afetam a todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independente de sexo, raça, religião ou nível social. Hoje é comum dizer que sua função é promover o bem-estar da sociedade. O bem-estar da sociedade está relacionado às ações bem desenvolvidas e à sua execução em áreas como saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte, segurança, ou seja, deve-se contemplar a qualidade de vida como um todo,
abração. Muito obrigado, Gilmar Serafim Paiva. Excelente. Excelente sua reflexão. É isso mesmo. A gente precisa pensar no cidadão como um todo. Como um todo. Não é? Então, as políticas públicas são extremamente importantes para a transformação de cada pessoa. E eu quero chamar a sua atenção aqui, meu amigo, minha amiga. Mas eu quero chamar a sua atenção para a sua importância. Porque muitas vezes eu tenho conversado com tanta gente que não coloca ou que não observa que tem uma importância. Muitas vezes tem pessoas aí se colocando preço, principalmente em ano eleitoral. É preciso ter muito cuidado nisso. Você não pode ter preço. Não, eu estou valendo aqui R$50. Tem gente que pode querer se valer, talvez R$100, 200. Não, gente. Não tem preço. Que história é essa de preço? Eu tenho que ter consciência. Consciência para interagir. Consciência para buscar construir alternativas que venha beneficiar toda a coletividade, logo eu vou estar sendo beneficiado também. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar, não é, estar discutindo ações que vá fazer com que a vida do homem do campo e da cidade possa estar sendo melhorada. Para que esse homem do campo e da cidade possa estar sendo mais protegido. Protegido por quem? Pelo Estado. Né? O Estado, através das políticas públicas, dá proteção para toda a sociedade. E isso é extremamente importante e a gente precisa prestar atenção nisso. Prestar atenção nisso, né? O professor Roberto Corrêa continua aqui na discussão e ele fala de educação, e ele é um apaixonado por educação, o professor Roberto Corrêa. Ele diz: ilustre vereador, gostaria de saber, gostaria que você comentasse uma ideia de um ex-senador do seu partido, PDT, Cristóvão Buarque, no sentido de federalizar todo o ensino público no Brasil. Diga-se de passagem que a educação em Sairé é muito boa, mas não acho justo que outros municípios brasileiros não tenham uma educação pública tão boa quanto a nossa. Qual a sua opinião sobre a ideia do ex-senador Cristóvão Buarque? Um abraço. Professor Roberto Corrêa, concordo inteiramente com a federalização da educação. Concordo inteiramente. Olha, você vai em qualquer lugar do Brasil, você consegue reconhecer o Banco do Brasil. Qualquer lugar do Brasil e do mundo que você chegar, quando você chegar numa instituição bancária, que for o Banco do Brasil, você sabe que está no Banco do Brasil. Assim é com a Caixa Econômica, assim é com o Bradesco, em qualquer banco. Agora, quando você chega em qualquer lugar do Brasil e olha uma escola, tem lugar que você não sabe que é uma escola. Você não sabe que é uma escola. Então, isso precisa ser observado. Outra questão, quando eu falo da federalização, da questão do ensino público, mais especificamente eu falo do pagamento dos professores. Do pagamento dos professores. Ora, o município, pela proposta lá do ex-senador Cristóvão Buarque, ele deixava isso muito claro, escutei ele inúmeras vezes dizendo: olha, quem cabe administrar as escolas do município? Não, o município. Quem cabe administrar as escolas do Estado? O Estado. Agora, os professores, por que não federalizam o salário dos professores? Porque um professor em Brasília ganha X, em São Paulo ganha Y, em Pernambuco ganha X mais 1, ou no outro estado X menos 1, e por aí vai. Quer dizer, observe que em cada lugar tem um salário diferente, não é? Tem uma escola administrada de forma diferente. Então eu acho que se federalizar o salário, por exemplo, dos professores, então vamos ter um melhoramento também do nosso nível de educação, acredito eu. Cabe aos municípios, aos estados, fazer a administração lá dos prédios. Eu acho que a proposta de Cristóvão Buarque falava um pouco disso, né? Eu escutei ele falando algumas vezes nessa direção. Mas é bem verdade que essa proposta precisa ainda ser mais discutida, porque nós temos mais propostas, mais contribuições da classe dos professores, né, das entidades que representam os professores. É preciso ouvir os estudantes, ouvir toda a comunidade escolar,
para que a gente possa ter uma educação de primeira qualidade. E isso não é fácil, gente. Isso não é da noite para o dia. Isso vai depender do empenho, da luta de todos nós. E a educação é uma política pública, não é? Principalmente as pessoas menos favorecidas. Se não investir no conhecimento, como é que vai ser? Como é que você vai competir com aquele jovem que está estudando nas melhores escolas, não é? Que só vive para estudar, que tem toda uma proteção, tá certo, familiar para estudar, para construir conhecimento? Como é que nossos filhos, as pessoas menos favorecidas, elas vão ter o mesmo acesso? Como fazer isso? É preciso. Então, a educação é uma política pública, como a educação, a saúde, a segurança, o meio ambiente, etc, etc. Então, hoje no programa Compartilhando aqui, no Trocando Experiências aqui, não é? No Trocando Ideias com a ZES, que é um compartilhamento de experiências também, eu quis trazer aqui, né, uma pequena discussão sobre a importância das políticas públicas para o desenvolvimento das comunidades, das famílias, das pessoas, né, para que o município, o Estado e a federação possam ter ações a partir da participação de toda essa sociedade na construção dessas políticas públicas. Esse é um tema importante, a gente poderia passar aí horas e horas tratando, eu sei que muita coisa eu deixei de falar, é verdade, eu quero agradecer até a todos que compartilharam conosco desse tema, não é? Aos companheiros que interagiram nessa live e a gente pôde colocar essa discussão. É claro que essa discussão não para por aqui. Aqui não tem um ponto final, ela continua, no outro momento a gente volta a falar, e se você quiser continuar conversando sobre políticas públicas, deixa aqui nesse momento, ou em momento posterior, né? Faz um texto, deixa a tua ideia, a tua sugestão, a tua crítica. Se você discorda disso também, não se preocupe, coloque a sua crítica, porque é salutar, é importante. Eu quero aqui também registrar a Laila, né? Mais uma vez. Fale sobre políticas públicas para crianças. Laila tem 11 anos e está falando aqui, né? Colocando uma questão para mim, né? Fale de políticas públicas para crianças. Gente, trabalhar com criança é fantástico. Tem muita coisa que é necessário ser feita. E principalmente nesses tempos, como diz o professor Araquém, nesses tempos odiernos, é preciso a gente pensar a criança e o adolescente de uma maneira especial. Por quê? Porque nós estamos perdendo crianças, estamos perdendo adolescentes para o mundo das drogas, nós estamos perdendo adolescentes para o mundo, para esse mundo aí que só tem maldade. Então é preciso a gente ter políticas públicas para a criança, para a juventude. O Conselho Tutelar foi constituído, foi criado, foi concebido com essa ideia, com esse propósito. A partir do Conselho Tutelar, ter alguém para estar junto das famílias, para proteger, para ajudar, para contribuir na transformação dessa criança, desse adolescente. E por trás do Conselho Tutelar nós temos o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, que reúne representantes da sociedade civil, que discute temas, discute ideias, junto, né? Esse conselho está lado a lado com o Poder Judiciário, né? Com o Ministério Público, com os poderes legislativo e executivo, né? Discutindo políticas públicas, ações governamentais, programas governamentais para beneficiar as crianças e os adolescentes. Então a gente precisa ter esse olhar especial e na educação, investindo maciçamente na educação, com foco na criança e no adolescente. Um foco na criança e no adolescente. A gente começa a ter
começa a ter a certeza de que mais crianças vão estar com suas vidas facilitadas para o caminho do bem. Então, investir em educação é essencial para transformar a vida de crianças, a vida dos nossos adolescentes. Então, em outro momento, eu posso até falar um pouco mais sobre essas políticas específicas para crianças, mas elas começam e estão despertando o interesse de muitas pessoas. Se nós não fizermos nada, se nós cruzarmos os nossos braços, os nossos adolescentes vão entrar em caminhos tenebrosos. Muitos têm entrado por caminhos tenebrosos, apesar de tanto esforço que as famílias têm feito, Mesmo assim, esses esforços tornam-se incompetentes para fazer com que essa criança, esse adolescente não entre no caminho tenebroso. Mas eu acredito muito no potencial de toda essa sociedade, eu acredito muito no poder da sociedade, na construção dessas políticas públicas para facilitar a vida de tantas pessoas. Então, investir em saúde é importante, investir em educação, investir na cultura, investir na formação, investir no esporte. Assim a gente vai contribuir para que os jovens estejam em caminhos cada vez melhores. Bom, por hoje é só. Quero aqui agradecer a atenção de todos. Já são mais de 30 minutos de live e torna-se cansativo. Então, quero aqui agradecer a todos que nos acompanharam hoje, participando aqui dessa live. Foi muito bom. E na próxima semana, na próxima terça-feira, nós vamos estar com mais uma live, Trocando Ideias com Oséias, onde nós vamos discutir outros assuntos. Se você gostou do tema, compartilhe aí para que mais pessoas tenham conhecimento, Quero ainda registrar a participação aqui do companheiro José Pereira, Parabéns, amigo, pelo trabalho. Nossa sociedade precisa de políticos que debatam assuntos desse tipo. Muito obrigado, companheiro Pereira, lá do sítio Gamileiro, aqui do nosso município. Muito obrigado. Quero aqui agradecer a todos, E mais uma vez digo, coloquem aí, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso, a essa discussão. Você pode concordar ou você pode não concordar, não tem problema. A nossa ideia é apenas dialogar, trocar ideias e construir um município cada vez mais forte. Bom, eu dessa forma acredito que estou fazendo aqui a minha parte e fazendo da forma que entendo será melhor. E com o seu apoio, com a sua força, com a sua discussão, com a sua contribuição, nós vamos alcançando cada vez mais pessoas que podem dialogar conosco, que podem fazer essas reflexões e assim a gente constrói um mundo novo. Por hoje é só, que Deus abençoe a todos e até a próxima terça-feira.